Muito bem, vamos ver agora o acento tônico. É exatamente a tonicidade, né, de uma determinada sílaba que vai nos permitir colocar ou não o acento. Então vamos ver aqui. Quanto à intensidade, a sílaba ela pode ser. Nós vimos que, né, quanto ao número de sílabas, ela pode ser monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Agora, quanto à intensidade, a sílaba pode ser. Então, numa sílaba, eu tenho a parte tônica, ou seja, a sílaba tônica. Dentro de uma palavra, eu tenho a sílaba tônica. E o que é essa sílaba tônica? É a sílaba pronunciada com maior intensidade. Ou seja, é a sílaba mais forte daquela palavra. Toda palavra possui uma sílaba tônica. As definições de vírus foram atualizadas. Então, nós temos aqui um exemplo, a palavra celular. Então, observa que a sílaba mais forte desta palavra é a sílaba lar. Eu tenho aqui a palavra livro. A sílaba mais forte é li. Está marcada aqui. Eu tenho aqui a palavra mesa. A sílaba mais forte é o me. E eu tenho a palavra amor. Pessoal, para você identificar qual é a sílaba mais forte de uma palavra, é muito simples. Basta você chamar aquela palavra. Quando você chama a palavra, a sílaba mais forte é aquela que você demora mais, aquela que fica um pouco mais demorado para ser falada. Por exemplo, eu tenho a palavra livro. Se você chamar a palavra livro, olha como vai ficar, ó, livro. Veja que o li, né, demora mais. Então, assim, é fácil, né, de você identificar. Ó. Mesa, você chama a palavra mesa. Mesa. Qualquer palavra que você chamar, aquela que você demorar mais é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, aquela pronunciada com maior intensidade. Se nós temos a sílaba tônica, nós vamos ter também a sílaba átona. Então, numa palavra, a sílaba átona é a sílaba pronunciada com menor intensidade. Veja, numa sílaba, nós só vamos ter numa palavra, nós só vamos ter uma sílaba tônica. E todas as demais são chamadas de átona. Por quê? Porque elas são pronunciadas com menor intensidade. Na palavra celular, por exemplo, o sé e o lu, eles são átonos, né? O livro, o vru é átono, mesa, esse zá aqui, né, a pronúncia zá é com menor intensidade, ok? Então, sílaba tônica, sílaba átona, e nós temos também o meio termo, que é a sílaba subtônica. O que é essa sílaba subtônica? É a sílaba de intensidade intermediária, ou seja, ela não é tão intensa como a tônica e nem tão fraca como a átona. Então, ela geralmente ocorre nas palavras derivadas, correspondendo à tônica da palavra primitiva. Como é isso? Veja só. Inclusive, essa sílaba subtônica, ela tende ao desuso, né? Praticamente não se fala muito sobre sílaba tônica. Se você pegar alguns escritos antigos, como Machado de Assis, né, os mais antigos, você vai ver, em uma determinada palavra, você vai ver um acento igual ao acento grave. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra café. Na palavra café, a sílaba mais forte, né, a sílaba tônica, é o fé. Mas quando você usa um derivado dela, por exemplo, cafezinho, a sílaba mais forte agora não é mais o fé, e sim o zinho. Chamando a palavra, ó, cafezinho, observa que o zin, né, você demora mais. Veja, agora, no café, que é a palavra primitiva, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é o fé. Mas no cafezinho, a sílaba mais forte é o zin. Mas observa que o café de cafezinho, o fé, ainda é pronunciado um pouco forte. Não tão forte como o zin, mas também não tão fraco como o k. Ela é um intermediário. Então, essa sílaba intermediária recebe o nome de subtônica. E aí, como eu estava falando, em alguns escritos antigos, você vai enxergar um acento grave, como se fosse aqui um acento grave, né? Um acento aqui para cá, ó. Representando a subtônica. Mas só que isso caiu no desuso, não se usa mais. Só estou falando aqui a nível de curiosidade. Você não deve nunca acentuar a subtônica. Beleza, então aí nós já vimos a classificação da sílaba quanto à tonicidade. Tônica, átona e subtônica. Bem,
Dessa forma, como nós já sabemos, né, dessa classificação, vamos ver agora como que as palavras são classificadas de acordo com a tonicidade. Então, quanto à tonicidade, as palavras elas podem ser oxítonas. O que são palavras oxítonas? São as palavras cuja sílaba tônica é a última. Pessoal, quanto à tonicidade, você só vai precisar de 3 sílabas. A última, a penúltima e a antepenúltima. Se a sílaba tônica for a última, essa palavra é classificada como oxítona. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra fuzil. Quando você pronuncia fuzil, você observa que o zil, né, ele é mais forte. Veja, a sílaba tônica aqui é o zil. E essa sílaba tônica, ela é a última sílaba. Então, por ela ser a última, nós chamamos esta palavra de oxítona. Coração, né? Como ursão é a sílaba tônica e ela é a última, classificada como oxítona. Balão, né? Observa, a sílaba tônica é a última, portanto, oxítona. Da mesma forma, a palavra cipó e da mesma forma, a palavra calor, tá? Então, palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última. Também nós temos, quanto à tonicidade, as palavras podem ser paroxítonas. E o que são palavras paroxítonas? São as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Como eu falei, quando você quer classificar uma palavra quanto à tonicidade, você só precisa das 3 últimas sílabas. A última, a penúltima e a antepenúltima. Se a sílaba tônica for a penúltima, então ela é classificada como paroxítona. Então, eu tenho aqui, ó, casas. Veja, eu tenho um dissílabo aqui, ó. Então, eu tenho a última e eu tenho a penúltima. Portanto, como a palavra casa, a sílaba tônica é a penúltima, então ela é uma paroxítona. Tenho aqui, por exemplo, a palavra cama, a palavra carro e a palavra escada. Escada, ó, observa aqui o K, né? Aqui é pronunciado mais forte, ou seja, é a sílaba tônica e ela é a penúltima. Portanto, essa palavra, quanto à intensidade, à tonicidade, ela é classificada como paroxítona. E também nós temos as proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas em que são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, eu tenho a palavra árvore. Por exemplo, olha só, a palavra árvore, veja, a sílaba tônica, olha só, a última, a penúltima e a antepenúltima. A sílaba tônica é a antepenúltima, portanto, uma proparoxítona. Tem a palavra exército, proparoxítona. Tem a palavra oxítona, né? A própria palavra oxítona, ela é proparoxítona, ok? Então, tá aí quanto à tonicidade. Nós já estamos fazendo aqui, pessoal, uma revisão. Por quê? Porque no estudo da acentuação gráfica, nós vamos ter a regra das oxítonas, a regra dos paroxítonas e a regra das proparoxítonas. Também nós temos aqui, ó, os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. Então, vejamos, o que é um monossílabo tônico e um monossílabo átono? Um detalhe, nós já estudamos tudo isso aí no nosso curso de fonética, tá? Mas vamos aqui fazendo só uma revisão. Os monossílabos átomos são aqueles pronunciados tão fracamente. Começando daqui de novo, Mani, porque eu tenho um acento aí que eu tive que tirar. Daqui. Então, o que são monossílabos átonos? Monossílabos átonos são aqueles pronunciados tão fracamente que se apoiam na palavra vizinha, formando com ela um só vocábulo. Então, os principais monossílabos átonos são os artigos, ó, o, os, a, as, uns, são artigos. Veja que eles se apoiam, né, na palavra para poder ele ter sentido. Conjunções e, ou, que, se. Preposições, a, né, por, com, sem, de, no caso de, sob, em. Pronomes oblíquos, me, os, te, as, se, lhe, o, vos,
a, né, e nos, ou nos, né? E também os pronomes relativos, pronome relativo que. Então, estes são os principais monossílabos átonos. E também nós temos os monossílabos tônicos. São aqueles que possuem autonomia fonética na frase. Então, aqui nós temos, por exemplo, a palavra lar, né? A palavra lar, ela tem autonomia na frase, né? Se você pega, por exemplo, se você disser assim, meu lar é bonito, né? Meu lar é feliz, eu tenho, né? Você pode observar que quando você usa a palavra lar e você isola essa palavra lar, ela já vai ter um sentido autônomo na frase. Você sabe o que é. Diferentemente, né, se você colocasse o sozinho, o artigo a ou a, letra a ou né, ele não tem um sentido autônomo na frase. Você precisa de alguma coisa para complementar. Ele precisa se apoiar em alguém. Tem também, por exemplo, a palavra dor, palavra sul, palavra sol e assim sucessivamente, ok? Então, com isso, né, nós terminamos aqui a nossa introdução. Na próxima aula, nós já vamos entrar no assunto de acentuação gráfica propriamente dito. Né? Foi necessário fazermos essa revisão para você, né, que, de alguma forma, esqueceu esses conceitos. Então, na próxima aula, nós já vamos iniciar o assunto de acentuação gráfica propriamente dito. Então, até a próxima aula.